Agora vai. Muito boa tarde, queridos irmãos, em linha e ao vivo aqui na loja Conde Saint-Germain. Nós vamos ter hoje uma apresentação, uma conversa com o nosso irmão André Luiz Spinola sobre a voz do silêncio e a vida espiritual. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui a apresentação. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, meus irmãos. É uma satisfação, uma felicidade estar novamente aqui com vocês, depois de um longo tempo afastado, mas sempre presente no coração de todos vocês, eu sei disso, e o de vocês também no meu coração. O que nós vamos tratar de hoje, de assunto, é a voz do silêncio e o caminho espiritual, a vida espiritual, que é uma das coisas que todo teosofista, assim como outras linhas também de conhecimento, buscam, né? E esse pequeno livrinho, mas ele é imenso na sua sabedoria, ele nos dá um norte de como a gente atingir o nosso objetivo para o nosso crescimento espiritual. E é impressionante que ele, através de pequenos fragmentos, frases simples, ele é de uma profundidade que toda vez que nós temos a oportunidade de voltar à leitura, é sempre alguma coisa nova nos é apresentado. Eu tenho esse meu livrinho aqui de cabeceira, já está bem, já todo já carcomido, já é o segundo, e eu já dei vários também, né, para alguns amigos, irmãos e pessoas que têm interesse para conhecer a profundidade dessa trajetória, né, que é uma trajetória que todos nós buscamos. E é muito difícil, não é fácil. A gente tem que aprender a nos livrarmos de muitas. Ih, desligou, não. Nos livrarmos de muitas coisas, né, que estão inerentes à nossa personalidade, os nossos meios de enxergar o mundo. E, às vezes, a gente precisa esvaziar um pouco o copo para poder penetrar mais coisinhas nele. Então, eu vou procurar ler um pouco de coisas que eu tenho como importância, né? Esse livro é dividido em três fragmentos, né? O primeiro fragmento ele fala sobre a voz do silêncio. O segundo fragmento ele fala sobre as duas sendas e no terceiro fragmento os sete portais. O importante quando a gente lê esse livro é saber que ele não está numa ordem nem cronológica, nem de conhecimento. Todos os fragmentos são importantes e todos eles se alinham no mesmo, com o mesmo objetivo. No primeiro momento, né, que é o primeiro fragmento, ela nos dá a seguinte instrução: estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos de ídes inferiores. Os ídes inferiores, eles equivalem aos conhecimentos e às psíquicos. Vamos chamar de uma são os poderes que nós podemos adquirir através de exercícios, mas esses exercícios, se eles não forem bem conduzidos, bem canalizados, com amorosidade, com caridade, com respeito ao outro, com assistência ao outro, você acaba entrando num processo de, vamos chamar assim, de erro, para ser mais sutil, tá bom? Só que lá no aforisma 154
ela nos informa o seguinte: é bem interessante, porque, ao mesmo tempo que ela nos alerta para termos cuidado com esses poderes psíquicos, ela diz o seguinte: ela não, né? Os fragmentos. Esse livro ele não foi escrito pela Helena, ela simplesmente o decorou numa época que ela estava no Tibete e nos trouxe esse conhecimento. Segue a roda da vida, segue a roda do dever para com a tua raça e a família, para com o amigo e o inimigo, e imuniza a tua mente aos prazeres e à dor. Esgota a lei da retribuição kármica. Adquire seeds para o teu nascimento futuro. Então, ao mesmo tempo que ela diz que há um perigo, a gente adquirir esses poderes psíquicos, ela também nos dá a oportunidade que a gente possa adquirir esses poderes psíquicos. Mas esses poderes psíquicos, eles têm que ser adquiridos com finalidade. E a finalidade não é o crescimento pessoal. Tanto é que no terceiro fragmento, no segundo fragmento, que são no segundo fragmento, que são as duas sendas, ela deixa claro para a gente o seguinte: ó agora, mestre da compaixão, que você já adquiriu algumas coisas, já entrou em alguns poderes, né? Ó agora, mestre da compaixão, ensina tu o caminho aos outros. Então, quando a gente adquire esses poderes psíquicos, quando a gente adquire esse conhecimento, não é para ficar guardado para a gente. E também, ela nos dá dois caminhos: o caminho da doutrina do coração ou o caminho da doutrina do olho. Ou você vai ficar dentro do esoterismo com X ou dentro do esoterismo com S. E ela nos dá mais uma escolha que é fundamental. Quando eu chego à porta do Nirvana, eu falo assim: eu não quero entrar, eu não vou entrar no Nirvana, porque ainda tem cada lágrima que está chorando, eu sinto cada lágrima que chora. Então eu não quero a bem-aventurança, eu quero voltar. É o Bodhisattva. E aquele que não quer ter o prazer, olha, cheguei, acabou. Ele vai cair, ele vai tropeçar, porque a escada ela é muito insegura. Então, quando ele chega no Nirvana e ele, com o egoísmo dele, bom, agora eu cheguei, agora eu sou o tal, acabou, não vai entrar, vai começar tudo de novo. Então, o Buda da compaixão é aquele que sabe que pode entrar, mas ele não entra. Por que que ele não entra? Porque ele sabe que ele tem ainda que consolar muitas lágrimas, muitas dores. Então, esse livro nos dá a plena, né, noção de que o nosso caminho não é o caminho do egoísmo, não é o caminho que a gente tenha que trilhar para a gente conseguir um êxito espiritual, para a gente conseguir, né? Olha como é que eu sou bom, olha como é que eu estou aqui. Inclusive, ela diz em alguns momentos aqui, né, que é bastante interessante, quando ela fala assim, ó, se você está no caminho e você se flagela, ou se você vai no alto de uma montanha e fica lá isolado, ou se você, né? Cara, não é o caminho correto. Eles estão mentindo para a gente. Esses falsos gurus mentem para a gente. Porque, na verdade, não existe o guru. O guru é o teu próprio Atma, é o teu eu. E quando você consegue acessar, né, esses, essa plenitude do nosso eu, que é muito difícil, né, é um caminho tortuoso, ela diz o seguinte: não pise no primeiro degrau com o pé lameado, porque essa lama seca e você vai ficar grudado. Então você não vai caminhar. Então ela fala de salas, salas do sofrimento, né? Ela fala da sala que a gente acaba se que a gente chama. Eu vou fazer uma análise mais lógica. Nós conhecemos que nós temos
7 corpos para a teosofia, não é? Nós temos os 4 ternários inferiores e os quaternários inferiores e os ternários superiores. Esse livro ele nos dá a possibilidade de compreender, por exemplo, as necessidades do corpo. O corpo físico tem necessidade, o que a gente chama de soma. Ela não diz que a gente tem que separar o soma do. Não, ela simplesmente ela deixa bem claro. Então, é o nosso corpo somático. Quando você consegue, através de algumas técnicas, se abstrair, ou mesmo que a gente não consiga, mas a gente sabe que tem um corpo astral, né? Esse corpo astral é onde ela diz que tem os perigos ali da ilusão, porque o psicossoma, porque ali nessa psique você pode encontrar armadilhas, falsos gurus, diz que do lado de cada, enumerado de cada planta, cada flor, existe uma cobra para poder te, né? E é bem por aí mesmo, porque esse mundo astral é um mundo ilusório. É o que os espíritas chamam de umbral. Você fala no umbral, tu vê a Nossa Senhora, tu vai acreditar que é Nossa Senhora, e de repente é um cara que está querendo te enganar. Então, esses perigos que existem, né? É o deslumbramento que a gente tem. Então, se afastar dessa sala, né? Depois nós temos o corpo mental, mental inferior, mental superior, né? Esse mental inferior, ele já é um iniciozinho para a gente adquirindo um pouco mais de razão, acessibilidade às questões mais voltadas ao conhecimento, que é a sala do conhecimento, a sala da sabedoria. E depois aí ela prossegue nas outras salas, mas aí já não estamos mais no corpo físico. Isso que a gente precisa compreender nesse livro, que enquanto você está nas 3 das 4 salas, você ainda está no corpo físico. Você pode adquirindo esse conhecimento com o corpo físico ainda. Mas quando você já vai para um lado mais avançado, a não ser que seja um Cristo da vida, um Buda da vida, mas não é o nosso caso, né? Nós estamos lá embaixo, rasteirinho ainda, aprendendo. Então, para a gente chegar a esse conhecimento nirvânico, né, entrar nas salas mais avançadas, exige muito da gente. Então, ela diz o seguinte, que a mente é a grande assassina do real, que o discípulo mais te assassina. Mas, em contrapartida, também a mente é um veículo eh, entre o corpo físico e o corpo energético. Você também não pode abandonar e assassinar a mente. Você assassinando a mente, você não tem nem condições de fazer uma análise. Então, quando ela se refere a assassinar a mente, é você evitar as ilusões, que são muitas, né? A fome, a sede, são necessidades do corpo. E você, quando está com fome e com sede, a mente realmente não trabalha, não funciona, né? Você vira mais pelo instinto, atuar, né? E o instinto é uma coisa importante também. Ela diz o seguinte: quando deixar de ouvir os muitos, poderá perceber o uno, o som interior que mata o exterior. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falante silencioso, como a forma que dá ao barro, se unindo primeiro à mente do ceramista. Quanto ao tumulto do mundo, a tua alma, no caso aqui, é o ego, né? Que desabrocha, dá ouvidos, quando a sua voz clamorosa da grande ilusão, a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas e ensurdece aos gemidos da angústia, quando a tua alma se retira como a tímida tartaruga para dentro da concha do egocentrismo, sabe, ó discípulo, que o teu Deus silencioso e tua alma é um sacrilégio indigno. Ela que está dizendo isso. Então, se a nossa percepção do mundo não tem compaixão,
se você não está nem aí para o sofrimento alheio, nosso corpo, a nossa alma é indigna de nós mesmos. Quando já mais forte, a tua alma sai do seu retiro seguro. Quando, deixando o sacrilégio protetor, estende o teu fio de prata e avança, quanto ao contemplar a tua imagem nas ondas do espaço, ela murmura: Isto sou eu. Declara ao discípulo que a tua alma está presa nas teias da ilusão. Incrível, né? E por aí vai. E eu vou voltar lá para o fragmento das duas sendas, porque nessas primeiras palavras, né, nos primeiros fragmentos, ela nos exorta a buscar esse conhecimento, né, através desses 7 corpos, como a gente já conhece na teosofia. Na segunda parte, que aí eu acho muito mais impactante do que a primeira, isso minha opinião, tá? E agora, ó mestre da compaixão, ensina tu o caminho aos outros homens. Olha todos aqueles que te batem no portal para serem admitidos. Esperam na ignorância e na escuridão. Ver abrir-se o portal da doce lei. A voz do candidato. Não quererás tu, mestre da tua própria misericórdia, revelar as profundezas do coração? Recusar-te-á a conduzir os teus servos até a senda da libertação? Diz o mestre. As sendas são 2. 3, as grandes perfeições. 6, as virtudes que transformam o corpo na árvore do conhecimento. Quem se aproximará delas? Quem primeiro estará nelas? Quem primeiro ouvirá a doutrina das 2 sendas em uma? A verdade revelada é sobre o coração secreto. A lei que evita a erudição ensina a sabedoria, revelando uma história de sofrimento. Dói saber que, embora todos os homens possuam a laia, que é esse espírito maravilhoso, né, a alma universal, dói saber que, embora todos os homens possuam a laia, sejam unos com a grande alma, e mesmo assim, possuindo a laia, tão poucos lhe sirva. Repara como, tal qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espalhadas nos átomos infinitos, e, contudo, não conseguem chegar ao coração de todos. Pena que tão poucos sejam os homens que se aproveitam do dom, da inestimável dádiva de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o discípulo: Ó mestre, que farei eu para alcançar a sabedoria? O sábio que farei, ó sábio, que farei para alcançar a perfeição? Procura as sendas, mas ó nu, que somos nós, estudantes, ouvintes, ser puro de coração antes que comece a tua jornada. Antes de dar o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o fugaz do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma, da doutrina do olho, da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como um cântaro fechado e sem ar. A alma, uma, e a alma, uma ave dentro dela, que não canta, nem pode mexer uma pena, mas jaz no torpor e morre de exaustão. Mas antes mesmo, a ignorância é preferível à erudição da cabeça, sem a sabedoria da alma. Isso é muito bonito, né? É melhor a ignorância, pô, é ignorante, né? Pelo menos o cara não sabe. Não é o cara que sabe e continua no erro, né? Quem está na ignorância erra, mas ele erra inocentemente, não é?
As sementes da sabedoria não podem germinar nem crescer no espaço, sem ar. Para viver e colher experiência, a mente precisa amplidão e profundidade, e pontos que a atraem para a alma de diamante, que é o Buda, é a alma que brilha. Não procures esses pontos no reino de Maia da ilusão, mas eleva-te além das ilusões. Busca o eterno e imutável conhecimento, que é Sati, é a realidade, a verdade, desconfiando das falsas instituições e fantasias, porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó, ao mesmo tempo que reflete. São necessárias as suas asas, aves, brisas da sabedoria, são necessárias suaves brisas da sabedoria da alma para limpar o pó das ilusões. Procura, ó principiante, fundir a tua mente, a tua alma. Afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira a face às decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos. Eles são falsos. Mas dentro do teu corpo, santuário das tuas sensações, procura no impessoal o homem eterno. E, tendo-o procurado fora, olha para dentro. Tu é Buda. Evita aplausos, ó devoto. O aplauso conduz à autoilusão. O teu corpo não é ser. O teu ser é em si sem corpo. E o elogio ou censura não o afetam. O autoconvencimento, ó discípulo, é como uma torre altíssima, a qual subiu um arrogante tolo. Ali se senta com orgulhosa solidão, desapercebido de todos, salvo de si mesmo. A falsa erudição é rejeitada pelos sábios, espalhada aos ventos pela boa lei. A sua roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos: vejam, eu sei. E os últimos, aqueles que humildemente têm colhido, confessam em voz baixa: assim ouvi. A grande peneiradora é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei gira rapidamente. Noite e dia, moe separadamente o joio do trigo, a casca, da casca da farinha. A mão do karma guia a porta. As rotações marcam o bater do coração kármico. Então, esse pequena parte, né, 2 folhinhas, 3 folhinhas, ela mostra a importância que nós temos, né, de ficar muito atento, que é a atenção plena, né? Ficar muito atento às nossos egoísmos, às nossa arrogância, né? Isso aí realmente é o que mais acontece, porque você começa a ler, 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 você se acha muito erudito. Olha quanto livro eu já li, tem uma biblioteca enorme. Cara, nada disso vai adiantar nada para o teu crescimento espiritual. Nada. O que leva ao crescimento espiritual é a caridade, é a virtude, é você ser uma pessoa com compaixão, que você queira ver todos os seres humanos felizes, que você busque dentro do seu ser, sem arrogância nenhuma, mas feito de coração mesmo, né? A caridade, né? A benevolência. Aí sim, aí você começa a entrar no primeiro portal, que é o portal da caridade, né? E depois aí você. E esse já é difícil para caramba, né? Porque é um exercício, às vezes você começa a questionar uma série de coisas. Pô, será que eu devo ajudar mesmo? Será que eu não devo? Pô, o cara está me pedindo dinheiro para comprar pão aqui. Coisa simples, né? Pô, mas será que ele vai comprar pão mesmo? Aí você começa a questionar, né?
Pô, se a pessoa está pedindo, pode ser que ela faça o que ela quiser. No judaísmo, existe uma prática que todo judeu anda com umas moedinhas, um dinheirinho trocado no bolso e ele doa. A primeira que passar, ele doa. Também só doa uma vez por dia, né? Mas ele doa. Por quê? E ele não quer saber se é o que que a pessoa vai fazer com aquilo. O importante é ele fazer a parte dele, né? Então, essa é uma prática judaica muito interessante, que eu convivo com muitos amigos judeus, né? E é uma prática muito interessante mesmo. Eles todo dia, todos eles, os mais, né, ortodoxos, eles andam com o dinheirinho no bolso e a primeira pessoa que pede, ele dá. Ele não quer saber se vai fazer com dinheiro ou vai deixar de fazer com dinheiro. É uma prática judaica. E é o mesmo que a gente tem que fazer. É, ouvir uma palavra amiga, ouvir, né? Uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer é ouvir. A gente gosta de dar conselho, a gente gosta de, né, fazer uma explanação. A pessoa, às vezes, só está querendo ser ouvida. Ela não quer mais nada, ela quer um ouvido ali, ela quer um amparo, ela quer um carinho, né? E a gente não, a gente nem escuta. A pessoa está falando, tu já está pensando no que tu vai responder, né? Tu não escuta com atenção. Então, isso é caridade também, escutar com atenção, prestar atenção no outro, ver a importância do outro como ser humano, porque ele é tão filho de Atman como todos nós, né? Ele é de Alaya também, a suprema, o espírito está tanto nele quanto em mim. Então, é, é muito comum esse julgamento. Deixa eu continuar aqui. Peguei mais um trechinho que eu achei muito bacana. Olha, isso aqui é bem bacana. Tanto a ação como a inação podem caber em ti. O teu corpo agitado e a tua mente tranquila, a tua alma límpida como um lago de montanha. Queres tu tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, Olanu, não creias que te sentando em floresta escura e orgulhosa reclusão, afastado dos homens, não creias que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isso te levará à meta da libertação final. Não julgues que a partir de ossos, de que partir os ossos, rasgar a carne e os músculos, te unirá ao teu ser silencioso. Não julgues que, quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, que é o nosso próprio corpo, o teu dever está cumprido para com a natureza e o homem. Os bem-aventurados desprezam essa atitude. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave, mais egoísta dos tranquilos desertos. De Arancaia, que é o eremita, né? E tornou-se um instrutor da humanidade. Depois, que é o mesmo que o Buda, né? Que é a palavra Julai, ter alcançado o nirvana, ele pregou em montanhas e planícies e fez discursos na cidade aos devas, homens e deuses. É muito comum, né? Ah, eu não faço isso, não faço aquilo, eu medito e tal. Aí minha fala, não quero nem muita convivência com ninguém, né? Cara, é uma ilusão que está achando que está tendo um crescimento espiritual, que está. Não é nada disso, né? É o que ela deixa bem claro aqui. Crescimento espiritual só através da caridade. No Espiritismo tem, né, fora da caridade não há salvação, né? Essa frase, né? E não é uma mentira, é uma verdade. Assim diz o sábio: por que queres abster-se da ação? Não é assim que a tua alma conquistará a sua libertação. Para alcançar o nirvana é preciso chegar ao autoconhecimento. E o autoconhecimento
é filho das ações amorosas. Bem claro isso. Tem paciência, candidato, como quem não teme fracassos, nem corteja o êxito. Fixa o olhar da tua alma na estrela, cujos raios és. A estrela chamejante que brilha nas escuras profundezas do ser permanente, nos ilimitados campos do desconhecido. Sem perseverança, como aquele que tem de resistir eternamente. As tuas sombras devem desaparecerem. Aquilo que em si viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, porque é conhecimento, não é o da vida transitória, é o homem que foi, que é e que será, para quem a hora nunca soará. Se quer escolher suave paz e descanso, ó discípulo, plante as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores do nascimento. Afasta-te da luz do sol para a sombra, para dares mais espaço aos outros. Isso é muito bonito, né? Pô, quero ficar aqui no sol. Não, vai para a sombra que tem mais gente querendo pegar sol também. É muito bonito isso. As lágrimas que regem o solo árido da dor e do sofrimento fazem nascer as flores e os frutos da retribuição kármica. Da fornalha da vida humana e de sua fumaça negra surgem chamas aladas, chamas purificadas, que, sob o olhar kármico, elevam-se, tecendo, por fim, o glorioso tecido das três vestes da senda. Ela, quando fala nessas três vestes, são três corpos. Aí depois ela dá uma explicação bem bacana. Acho que a maioria tem esse livro, é bom reler. E ela fala Nirmanakaya, Sambodgadakaya e o Dharmakaya. São corpos que, quando se chega na senda mais avançada, o Bodhisattva ele escolhe. Se ele escolher uma, ele fica ainda encarnado ajudando os homens. Se ele escolher uma outra, uma segunda, aí está bem explicado, ele fica no astral, mas ainda ajudando a humanidade. Mas se ele, por fim, acha que chegou a todos os, né, já não tem mais nada para fazer aqui e tal, aí ele veste uma outra roupa e vai lá para o Nirvana, mas ele perde o contato total com os seres humanos. Então, é mais ou menos isso aí que ela quer falar das três vestes, né? Viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 gloriosas virtudes é o segundo. Adotar a veste humilde de Nirmanakaya é privar-se da eterna felicidade para o ser, para auxiliar na salvação da humanidade, alcançar o bem-aventurança do Nirvana, mas renunciá-la é o supremo passo final, a mais elevada das renúncias. É aquilo que nós já comentamos anteriormente, né? Sobre essa escolha e quem chega lá na parte final, lá ele faz a escolha, ele vai para lá, para o Nirvana e não quer mais saber da gente, ou ele fica aqui ajudando a humanidade. Vamos agora entrar na parte do fragmento terceiro, que são os 7 portais. Essa parte aqui, a parte terceira, ela nos convida para um pleno conhecimento, né? É sabedoria plena de como nós devemos agir para conseguir atingir o primeiro e o segundo fragmento. O Padaia, né? O Padaia é o receptor espiritual, é um guru. A escolha está feita. Eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha. Anseio pela sabedoria. Resgate já o véu que escondia a senda secreta e ensina ao Iana superior, o teu servo aqui está pronto para que o guies. Então, o Iana é o veículo. Você tem 2 veículos, o Iana superior e o Iana inferior, né?
Um é o Mahayana e o outro é o Hinayana, que é o veículo menor. Então, aqui, quando eu cheguei lá naquelas. Passei, né? Estou lá, já cheguei. Aí eu peço aqui, o que eu devo. O teu servo aqui está, eu estou pronto. O que que eu vou fazer agora? Está bem, Sarakaia, que é o mesmo que o ouvinte, eu mesmo. Prepara-te, porque terás de viajar sozinho. O instrutor só pode apontar a direção. O caminho é para todos. Os meios para atingir a meta variam necessariamente de peregrino para peregrino. Qual o caminho escolherás, ó tu de coração destemido? O Sadam da doutrina do olho ou o quádruplo da Dhyana? Ou abrirás caminho através de paramitas? Paramitas são as virtudes transcendentes, né? E o Tadana em tibetano, em sânscrito, é o mesmo que Dhyana, meditação. Então, qual é o caminho que tu quer escolher? O da meditação, ficar lá que nem um bobalhão, ou da ação, né? A árdua senda quádrupla de Dhyana serpenteia montanha acima. 3 vezes grande é aquele que escala o píncaro altíssimo. As alturas de Paramita são atravessadas por uma senda, ainda mais íngreme. Tens de forçar o teu caminho através de 7 portas, 7 fortalezas guardadas por poderes cruéis e astutos, as paixões encarnadas. Anima-te, discípulo. Tem sempre presente a regra de ouro. Uma vez passada a porta dos peregrinos, Soratapati, aquele que encontrou na corrente, aquele cujo pé foi posto sobre o leito da corrente nirvânica, nesta vida ou em qualquer outra vida futura, tem apenas diante dele mais 7 nascimentos. Ó homem de vontade adamantina. Não adianta, chegou ali, mas tem mais 7. Não chegou ao final, não. Ainda tem muito ainda para aprender. Repara, que vês diante dos teus olhos o aspirante da sabedoria divina. O manto da escuridão cobre a profundeza da matéria. Nas dobras me debato. Sobre minha vista ela se adensa, Senhor. Ela se dissipa com o gesto de tua mão. Uma sombra se move, arrastando-se como as dobras caleantes da serpente. Ela cresce, expande e desaparece na escuridão. É a sombra de tu mesmo, fora da senda, lançando-se sobre a escuridão dos teus pecados. Sim, Senhor, vejo a senda, o seu princípio fincando no ilodo, e o seu cimo perdido na gloriosa luz nirvânica. E agora vejo as portas cada vez mais estreitas no árduo e espinhoso caminho para o conhecimento, Jnana, sabedoria. Vês bem, ó Lanu, esses portais levam o aspirante a cruzar as águas para outra margem. Cada portal tem uma chave de ouro que o abre, e essas chaves são Dana, a chave da caridade do amor imortal. Tila, a chave da harmonia das palavras e nos atos, a chave que equilibra causa e efeito, não deixando mais espaço à ação kármica. A terceira chave é Shanti, a paciência suave, que nada pode alterar. A quarta chave é Viraga, indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, somente é percebimento da verdade. Viraja, a energia indômita, a que abre seu caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas. Jhana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva a Najor, que é o mesmo que o homem sem pecado, um santo, para o reino de Sati, da verdade, o eterno, e para a sua contemplação sem fim. Prajna, cuja chave faz de um homem um deus,
tornando um bodhisattva, filhos de Janus. Tais são as chaves de ouro para esses portais. Antes que tu possas aproximar-se do último, ó tecedor de tua libertação, tens de dominar estas paramitas da perfeição, as virtudes transcendentais, em número de 6 e 10, por essa longa e cansativa senda. Porque, ó discípulo, porque, ó discípulo, antes que estivesse apto a entrar o teu instrutor face a face, à luz do teu mestre para te iluminar, que foi que te disseram? Antes que possa cercar o portal principal, tens de aprender a separar o teu coração da tua mente e dissipar a sombra e a viver no eterno. Para isso, tens de viver e respirar em tudo, como tudo que vês e respira em ti. Tens de existir em todas as coisas e todas as coisas em ti. Não deixarás os teus sentidos fazerem da tua mente um campo para o seu recreio. Não separarás o teu ser do ser e do restante, mas imaginarás o oceano na gota na gota d'água e a gota d'água no oceano. Assim estarás em plena harmonia em tudo que vive. Ama os homens como se eles fossem os teus condiscípulos, discípulos do mesmo instrutor, filhos da mesma e única mãe. Então, veja aqui como é que ele coloca aquela questão da não separatividade, a unidade. A gente só vai ser uno conosco mesmo quando a gente é uno com todos. Esse faz parte da nossa oração, né? É muito, é muito bacana. Então, minha gente, eu estou me alongando, eu não quero me alongar, senão fica chato, né? Eu ficar falando aqui sozinho. É, mas eu aconselho, pelo menos é minha visão, tá? É ter esse enorme livro junto da cabeceira de vocês. Toda noite der uma lidinha, né? É, pensa nesse livro como uma das portas abertas para entrar na senda e ser a própria senda. Ela diz isso, né? Seja a própria senda, você é o próprio caminho. Porque a gente espera muito, né? A gente faz as nossas orações, os nossos pedidos, mas a gente tem que entrar em harmonia com o nosso próprio eu. É o eu superior, é aquela voz que vem de Alaya, que é em Atman, que está todo o meu conhecimento. Os cabalistas dizem que nós somos uma luz, né, uma centelha que vem da luz, desce para o mundo da sem luz e depois passa todo um processo, né, de aprendizagem na carne para depois voltar à luz. Auto-outorga, como aconteceu no livro de Urântia com Jesus, né? Ele se auto-outorgou. Ele quis, como um Deus, como filho do Pai, querer conhecer todas as tristezas e misérias da carne para ele poder também entender melhor o que nós entendemos, o que nós passamos como seres humanos. Então, eu acredito muito nisso, é uma crença pessoal, de que realmente existem seres que estão muito acima da gente e que vêm aqui nos ensinar, nos ensinam. Às vezes, a gente pensa, né, que a pessoa que ensina a gente é um erudito, um cara que leu, que tem doutorado, que nada. Eu, outro dia, conversando com uma senhora na padaria, uma senhora negra, já com seus 90 anos, lúcida, e ela me contou uma história que eu fiquei tão impactado, que ela disse assim, eu tenho mais de 150 irmãos, porque meu pai era reprodutor, e mesmo assim, ela era de uma simplicidade, de um amor com as outras pessoas,
sem aquela coisa de ressentimento, né? Ela não tinha ressentimento nenhum, ela passava tanto carinho, tanto amor, e, poxa, uma vida sofrida, né? Que 90 e poucos anos ela pegou né, aquelas coisas terríveis que a gente conhece muito bem, não é bem nem bom falar, mas e ela de sabe, de um amor assim incondicional com as pessoas, falava com todo mundo, fala com todos, já faleceu. E olha, foi um aprendizado. Então é isso que a gente tem que aprender também, né? A ter humildade, a respeitar o outro na sua forma de ser, sem julgamento. Isso é a coisa mais difícil, eu sei que é um exercício diário, né? A gente ouvir sem julgamento, sem querer dar conselho, ao contrário, aceita. Se a pessoa te pedir e tu tiver condições até de dar, pode até dar, né? Mas é sempre bom evitar. Procura fazer com que a pessoa ela mesma descubra o caminho dela, né? Porque todo mundo tem essa capacidade. A gente quer impor as nossas verdades. Então, quando a gente impõe as nossas verdades, você não deixa a pessoa crescer, porque ela acaba se influenciando e ela acaba fazendo aquilo que você achou que deveria ser feito, e com isso ela não adquire autonomia. E o que a gente precisa é autonomia consciencial, que cada ser humano busque o seu próprio caminho, busque as suas próprias verdades, né? Se a verdade é dela, a gente tem que respeitar, seja qual for a verdade dela, né? Tem que ser respeitada. Isso é que nos ensina com profundidade esse livro, A Voz do Silêncio. Porque ouvir a voz do silêncio é ouvir a nossa própria voz, ouvir nosso coração, né? Ouvir o que a gente chama de fogo serpentino, né? Que está lá no nosso coração, que vem lá de Kundalini, forrar, né? A nossa essência, a nossa força. Então, está tudo dentro de nós. É claro que às vezes você precisa de um amparo, né, de um ouvido também. Ninguém aqui está, né? A gente não tem essa arrogância de. Mas o importante é isso, é que a gente esteja realmente sempre disposto a fazer o melhor possível para o outro, né? O soldado, quando vai à guerra, fazendo uma má comparação, mas é uma comparação, ele vai para morrer ou para viver, para ser vitorioso ou não, mas ele vai, é o Dharma. É como a gente viu em Arjuna, né? Tem que seguir o nosso Dharma e ter coragem, não pisar com medo, porque a coragem é fundamental até para a gente atravessar esses portais, porque sem coragem o medo paralisa. E às vezes a gente deixa de fazer, até de desenvolver nossa psique, nossos CIDs, né? Por questões de medo mesmo. E esse medo paralisa, ele não deixa a gente crescer. Então, a gente pode fazer isso, sim. A gente pode tentar fazer uma viagem astral, né? A gente pode tentar descobrir o nosso eu superior, mas com muito cuidado, mas principalmente com despojamento e sem medo, que o medo não deixa a gente avançar e, ao contrário, ele vai nos pregar muito mais ilusão do que a gente pode imaginar, porque os CIDs, os IDs, os mará, né? Eles vão se aproveitar, são os magos do mal, né? Eles vão se aproveitar do nosso medo exatamente para paralisar a nossa vontade, a nossa capacidade de crescimento. Então, vamos fugir do medo, vamos ser corajosos e vamos tentar desenvolver dentro de cada um de nós esse caminho espiritual que é muito difícil, mas eu tenho certeza que ele é fundamental para que toda a nossa humanidade possa avançar e ter dias melhores. E cada um de nós é responsável, né? Como uma centelha, é como uma brasa, né? Uma brasa, se está sozinha, ela apaga. Mas se eu junto a brasa com outras pedrinhas, né? Outros carvãozinhos, ela vai se acender mais uma vez. Então é assim que funciona. A gente tem que ser essa brasinha que possa também aquecer outras brasinhas
e a gente fazer uma grande e maravilhosa fogueira humana. Muito obrigado, saúde e paz a todos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero a festa junina. Alguma pergunta? Obrigado aí pela apresentação. Uma vez eu escutei um pensamento que falava assim, num diálogo, como poderia alcançar a iluminação. Aí o mestre do Oriente falou assim, infinitos atos de bondade. Isso. Você estava falando aí o tempo todo. Infinitos atos de bondade, só assim. Infinitos atos de bondade. Ou seja, umas coisas tão simples, Simples, né? mas assim, você tratar de purificar o seu coração e oferecer infinitos atos de bondade. As menores coisas, as maiores coisas, mas Não uma importa. prática constante. Está sempre de coração aberto para o outro. Quando você está de coração aberto para o outro, as coisas realmente mudam na tua vida, né, cara? Eu percebo isso porque, como eu estou com 66 anos, a gente já foi jovem, já foi arrogante, passou de tudo um pouco, né? A gente já pega um pouco mais de sabedoria, já vê as coisas com um outro olhar, né? Com outra janela. Então, eu não vejo outro caminho. Não há outro caminho a não ser da bondade, do amor, da caridade, né? O amor ao próximo, sem se deixar de se amar. Fundamental isso. Jesus dizia: amar ao próximo como a ti mesmo, né? Porque você também não pode se anular, se abandonar, se descuidar, né? Porque é importante você estar sempre atento a você mesmo. Porque só assim se você está fraco, como é que você vai ajudar? Né? Aí vai acabar os dois indo para o fundo do poço. Então, se alguém tem que estar um pouco com o alicerce mais firme para poder ajudar também. Né? Então, é por aí mesmo o caminho. É mais ou menos aquela situação da descompressão da cabine interna do avião. Se você não se cuidar e colocar sua máscara para poder depois ajudar o outro, aí você acaba querendo ajudar o outro, você não vai ajudar nem o outro, nem a si mesmo. Nem assim Você mesmo. vai prejudicar a si e a todos os outros. Todo mundo. Igual. Então, primeiro, estar saudável, forte, né, fortalecido internamente, cuidando da sua saúde, para que você possa ajudar. Exato. Como tudo naufrágio, né? Tudo alguém tem que tomar iniciativa, né? Porque você tem três pessoas assim, tem o que toma iniciativa, tem o que fica paralisado, com medo, né? Com medo, porque o medo paralisa, né? E tem aqueles que vão na aba, né? Que faz isso, aí é o mandado, né? Então, o cara que está em iniciativa, ele tem que saber qual é a diferença, o que eu posso mandar, em que eu não posso, que eu posso, né? Para poder aumentar esse número de ajuda, né? É o que eu falo assim, tem a doutrina do coração e a doutrina é, do olho. É claro que a doutrina do olho ela é importante também, porque tem pessoas que ainda não estão em condições de caminhar sozinha. Ela precisa de um amparo, de uma ajuda, até ela conseguir realmente é, se perceber. Porque a grande dificuldade é o autopercebimento, né? Que a gente percebe tudo que está à nossa volta. Eu digo o seguinte: eu só existo porque eu vejo o que está fora de mim. Então, eu tenho percepção do que está fora, eu sei que eu existo. A hora que eu não perceber mais nada, eu não vou existir mais, não é? Então, esse percebimento, às vezes, é muito difícil a pessoa ter essa visão de pertencimento a si mesmo, porque todo mundo quer pertencer a grupo, né? A criança quer pertencer àquele grupinho, o outro para outro, não, o adolescente também. Aí tem uns adolescentes que vão para coisa ruim porque os amiguinhos estão fazendo, porque assim, é pertencimento, eles querem pertencer. Nós temos essa necessidade, o homem não vive isolado, né? Então, quando ele é rejeitado, quando ele não tem essa sensação de pertencimento, ele entra em sofrimento. E quando ele entra em sofrimento, aí ele faz até atrocidades, né? Das piores possíveis. Aí você tem uma série de patologias aí, em psicologia, que às vezes é só essa questão mesmo não se viu como um filho amado, né? Se sentiu rejeitado. Então, aí isso vai levando a psique, que é a mente, né? A mente, ela engana. Por isso que quando ela diz aqui que a mente é assassina da alma,
É porque a gente não tem ainda condições de encarar a mente como uma ferramenta de crescimento. A gente acha que a mente mente, a mente não mente. A gente se deixa induzir pela mentira da mente. É por isso que você tem uma outra coisa chamada percepção, né? Consciência. Então, você ter consciência da mente, a mente é importante. Se não tivesse a mente, você não teria memória, né? Se você não tivesse a mente, você não teria vários tipos de percepção, até mesmo a percepção extrasensorial. Eu preciso da mente, eu preciso de antacarana para poder fazer essa ligação entre o espiritual e o material. Então, se eu não tenho antacarana, eu não tenho mente, eu não tenho antacarana, não tenho essa ponte. Como é que eu vou viajar no astral e depois eu esqueço tudo? A gente faz isso o tempo todo, dorme. Aí eu fico que nem zumbi dormindo, não aproveita a noite para trabalhar. Entendeu? Se toda noite eu faço uma oração, não precisa nem lembrar, mas eu faço uma oração e peço que meu corpo, o meu espírito, possa auxiliar a humanidade que também está necessitada, com certeza espíritos de luz vão vir me pegar e vão levar o meu corpo ainda plasmado, porque no mundo espiritual, aí vamos entrar numa cena aqui que é um pouco mais complexa, mas no mundo espiritual, os espíritos mesmo, eles não podem fazer nada para ajudar com quem está encarnado, porque ele precisa de ectoplasmia. E só tem ectoplasmia quem está encarnado. Então, se eu não me disponho a ajudar para utilizarem meu ectoplasma, para poder auxiliar a humanidade, eles ficam de pé e mão atado, porque eles estão muito além da gente. Eles não conseguem, eles precisam manipular esse ectoplasma para poder auxiliar a humanidade, auxiliar quem está doente, entende? Se fosse uma moeda corrente, É né? uma moeda corrente, a nossa ectoplasma é uma moeda corrente, entendeu? Então, é necessário que a gente, às vezes, antes de deitar, dormir, né, já que a gente tem esse conhecimento, ó, faça de mim um instrumento de vossa paz, né? E deixa de fazer o que for necessário, até chegar a um ponto que talvez, aí dependendo da maturidade de cada um, começa a perceber, começa a ter umas visões, começa a ter aí sim uma projeção mais lúcida, né? Porque o sono é uma projeção. Então, mas a projeção ela precisa de muita maturidade. Por quê? Tem coisas que se vê que não são muito bacanas, não são agradáveis, que o umbral né? Psicosfera é um negócio grave, é feio, né, cara? Não é só beleza, tem coisa muito ruim. E quando você vai fazer um atendimento no hospital, caraca, a coisa é muito feia, né? Então, não, precisa de muita maturidade mesmo. Nem todo mundo ainda alcançou essa maturidade consciencial, né? Para poder fazer esse trabalho mais espiritual. Mas pode pedir para ajudar, né? Eles mesmos vão saber se a pessoa tem maturidade ou não, se vai poder lembrar ou não, entende? Tem muita gente que tem esse tipo de dobramento, mas porque você tem dois grupos, né? Você tem os amparadores, que são os seres que vão realmente te ajudar e tal, e tem os obsessores, né? Eles não querem te ajudar, eles querem te prejudicar. Tem gente que tem pesadelo, fica com medo, entendeu? Porque tem essa capacidade, mas ainda não tem o conhecimento necessário para fazer com que as coisas funcionem dentro de uma certa harmonia, né? Então fica a coisa muito confusa. Aí você tem uma série de pessoas aí que têm essa capacidade, mas não fazem assistência. Ao contrário, são perturbadas o tempo todo, né? São mal assistidos, né? São e tem uns que se vislumbram também, aí começa a querer virar guru, aí, aí é outro papo, né? Então tem de tudo, né, cara? Consciência de cada um é a consciência de cada um. Então, tem várias pessoas aí que vê uma navezinha, já quer montar uma religião, já quer, né? Então, é complicado, é bem difícil mesmo. André, uma coisa que você falou, assim, que eu concordo totalmente, é que o caminho do ser humano é o caminho da consciência. Não, eu estou projetando isso para os sistemas sociais, que hoje em dia a gente vê tanta dificuldade de saber, né? Político de esquerda querendo impor, político da direita querendo impor uma doutrinação, né? Uhum, uhum. E no final a gente sabe que é doutrina, é lavagem de cabeça, porque as pessoas não têm a menor consciência. Às vezes elas atuam
pela massa, né? É. Outro dia estavam duas senhoras em Copacabana com a bandeira de Israel e um camarada foi lá perguntar: vocês estão apoiando o presidente, o ex-presidente e tal? Sim, estamos. E por que vocês estão com a bandeira de Israel? Não, porque Jesus nasceu em Israel e nós somos Aerocrente. católicos. Cara, não tem leque, não cresce essa história, não faz É. sentido nenhum, É. né? Não faz sentido. Faz a massa, faz a pessoa portar bandeiras, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso aqui é uma coisa totalmente insana. Então, o caminho da consciência, ou seja, saber, primeira coisa, quem sou eu nesse mundo inteiro, É. o que eu estou fazendo aqui, como eu posso colaborar e não aumentar o caos, né? Propósito, né? Ter propósito de vida, né? Você não pode se deixar doutrinar nem por um lado, nem por outro, por doutrinas, tanto religiosas como políticas, nada de doutrina, porque a gente sabe, ao longo da história, as doutrinas fazem resultado, pequeno, rápido, curto prazo. Mas acabou aquele período, vira o caos. Vira o caos, Então, sempre. se não tem a consciência, É. o ser humano não vai evoluir. É o que a gente busca aí dessa nova era, né? Porque eu acho que a maior de todas as consciências realmente é a caridade e o amor. Se você tem isso no coração, né? Você vai amar tanto o comunista quanto o capitalista, Ah, vai né? entender lá. Vai entender a razão de cada um, É. né? Então, quando você tem essa consciência, né? Eu digo assim, consciência todo mundo tem, até o ladrão. Para ele, roubar está tudo certo, né? Consciência dele. Mas quando a gente fala nessa consciência mais abstrata, mais mental, né? Mental racional, então, porque o que acontece? A gente vive muito na questão da psique mesmo, né? Na questão da idolatria, né? Do apego. Eu acho que ainda a gente volta mais abaixo ainda, como é que você falou, número um, a gente está muito regido pelo instinto ainda. Instinto, exato, É o instinto de conservação. Nós somos movidos pelo instinto de conservação. Além do comer e do dormir, do conforto, da reprodução, todo o resto é também regido pelo instinto de querer se impor através Sim. da força bruta, querer se impor através de uma ideologia, também são questões de conservação. Aí eu já divido assim: você tem vamos ver a humanidade, né? O homem, quando surge no planeta, ele é aquele cara nômade que ele vive à base de buscar caça, né? Então, o instinto dele é reprodução, comer, reprodução, comer. Quando ele se sedentariza mais um pouquinho, né, ele já, opa, me sedentarizei, então já aprendi a fazer aqui uma plantaçãozinha, já não preciso correr tanto atrás de caça e tal, mas de compensação vou cercar meu terreninho aqui. Então ele já começa a cercar o terreninho dele, já começa a ter separatividade, né? Enquanto era só caça, todo mundo comia, acabava a caça, todo mundo tinha que comer de novo. Então era o instinto que mandava. Já que eu estou só com a minha terrinha aqui, aquela tribo lá não pode entrar aqui, não, porque esse aipim é meu. Então já começa a separatividade, a intenção de poder. Quando ele começa a aprender outras técnicas, né, roda, agricultura, essas coisas todas, com mais desenvolvimento, além do instinto, da necessidade de manter o poder, ele também tem a sabedoria. Ele começa a ter essa noção de sabedoria. E com essa sabedoria, ele começa a manipular. Então, ele começa a inventar as doutrinas. A doutrina disso, a doutrina daquilo, as religiões e tal. Isso é a trajetória da humanidade, né? Quando ele chega a um ponto que nada disso mais, né? Ah, não, aí depois disso tem o poder. Ainda vem o poder. Aí eu tenho meu instinto, eu tenho a propriedade, tenho a sabedoria, mas agora eu quero poder. Mas depois disso tudo, dessas quatro trajetórias, não ter mais necessidade de baixar a luz do coração. Aí, quando vem essa luz no coração, ele fala assim: cara, isso aqui nada tá. Não tem mais razão disso aqui para mim. É onde ele começa a buscar realmente, que somos nós, teosofistas, são as pessoas que têm essa busca no coração de almejar alguma coisa melhor para a própria humanidade. Porque quando ele bate essa luz no coração, ele já começa a ver as pessoas com mais misericórdia, né? Ele passa a ser mais misericordioso. Poxa vida, o cara está naquele estágio, né? Se você olhar a humanidade,
Antônio, você tem gente vivendo na idade das pedras ainda, né? E tem cara lá na NASA fazendo, né? Tem o Alan Mocho aí fazendo atrocidades para a ciência. Então, o mundo ele é é, muito variável, muito desigual mesmo, né? Mas é uma desigualdade que nos faz aprender. Porque se você parar para analisar, no mundo espiritual não há diversidade, porque o que une é a mesma frequência. Então, eu só cresço com frequências diferentes, observando diferentes. Se eu tô, é o que eu falo assim, amar o igual é fácil, amar o diferente é que é difícil. Então, no mundo espiritual, as frequências são a mesma. Então, se eu tenho lá, se eu sou um bandista, a minha frequência é com aquela galera da Umbanda. Quando eu dissomar, quando eu morrer, vou virar um outro ser ali naquela frequência, entende? Se o camarada é muito voltado à sexualidade, ele vai ficar no mundo dos prazeres sexuais. Se o cara só pensa em dinheiro, ele vai ficar no mundo lá da grana, porque a frequência é o que atrai, né? O igual se atrai. Isso no mundo espiritual. Afinidade. É afinidade frequencial. No planeta Terra, não. Por isso que a gente vem aqui para aprender, porque a gente aprende na diversidade. Se a gente fosse todo mundo igual, poxa, a vida seria uma beleza, né? Mas não é. Aí você também não aprende, porque é igual. O cara não tem nada para te ensinar, ele gosta da mesma coisa que você. Então, essa diversidade, quando a gente encarna nesse planeta, e isso que é bacana também ter nesse livro de uma forma violada, é isso. Você vai aprendendo, entendendo as frequências. E cada frequência tem o seu motivo e o seu momento e a sua trajetória, né? Então, esse crescimento ele é lento, ele é devagar mesmo. A humanidade, não existe estupro evolutivo, não existe salto evolutivo. Não tem como. É pessoal, é individual, né? O caminho ele é lento mesmo. Né? E ela diz aqui, olha, vai precisar de mais. Se você já está dentro da senda, vai precisar de mais 7 vidas, pelo menos. Já está dentro dela, hein? Mesmo assim, você voltar para aprender mais um pouquinho. É complicado. Não é tão simples, né? Mas a gente já está no caminho. E a humanidade, eu falo que a humanidade melhorou para caramba. A gente faz as nossas críticas, mas a gente tem que ter bom senso, né? Hoje em dia, eu lembro que eu estou com 66 anos. Na década de 50, de 70, eu era estudante, né? Havia quase 80% de analfabetos no Brasil. Hoje caiu para 40%. Ainda tem? Tem. Analfabeto funcional tem, mas pô, melhorou. Né? A humanidade ia para a praça pública ver os outros ser esquartejados, decapitados. Hoje em dia não tem mais isso. Né? Claro que tem aí esses bolsões de gente ruim, isso não existe ainda. Mas não é o Estado que está fazendo. Antigamente era o Estado que fazia. Não é? O Estado. Depende do lugar. Não, estou dizendo, não é. Esse é que é o problema. É, Aí que mas vem o a descobrimento. humanidade já tem lá os seus Você olha bolsões. para o passado para você ver quem está em qual grau É, de consciência. é, Porque ainda estamos aí, todos exato. Ainda tem. misturados, Mas o que eu luz falo, e sombra. de uma certa forma, melhorou um pouco, não é uma coisa tão, Sim, né, generalizada como era. Né? A mulher mesmo, né, o negro, ganhou um pouco mais de respeitabilidade. Ainda falta muito, mas muito mesmo, mas ainda tem um pouco. Já, né, já. Então, as coisas estão avançando. É passos lentos, mas estão avançando. Né? com E, certeza. eu acredito muito que a humanidade ela vai evoluir, ela vai ser. A gente vai deixar de ser prova e expiação, né? Para ser de regeneração e depois de paraíso. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Não é agora, mas a gente vai chegar. Né? O caminho é esse mesmo. A gente estuda teosofia exatamente para ter o quê? Não ter amargura, ter esperança, né? Então, por isso que a gente é teósofo, por isso que a gente estuda, que a gente sabe da evolução da humanidade, sabe que esse é o caminho mesmo, que tem que ser aprendido, e acreditar sempre com esperança de que o ser humano vai melhorar ainda bastante, né? Todos nós estamos no mesmo processo evolutivo, ninguém é melhor do que ninguém, né, Fernando? E o caminho é esse. Alguém mais? Bom, eu só queria lembrar que esse livro
foi o último de HPB. Muito que ela Sim, deixou para nós. E talvez por isso mesmo que seja esse roteiro, vamos dizer assim, de uma caminhada espiritual e mostrando como é difícil, é né? difícil. Como é É. difícil seguir esse caminho. E que também existem, num certo nível já espiritual alto, existem escolhas também. Então, essa escolha de compaixão com a humanidade, continuar com a humanidade, é uma escolha. Então, outros vão escolher outra coisa, não sei. Vamos dizer assim, um grande cientista pode ser que ele chegue num nível que ele vai ajudar com o universo, com outro tipo de coisa. A gente não sabe. Agora a gente sabe que existem outras escolhas, sim, para quem chega no nível mais alto, né? Então, essa São, escolha de ficar aqui com essa turma difícil são duas é cenas, uma né? escolha que Fragmento não é para 2. qualquer um. É as duas cenas, fragmento 2. O cara vê o que ele vai fazer da vida, É, né? Alguns tropeçam nessa escolha, porque ele vai com muito orgulho. Olha, cheguei. Já era. eu acho que esse não chega, não. Não, chega, às vezes chega, mas quando chega lá, aí ele mesmo aí vai ter que voltar tudo de novo, coitadinho. Porque ele Não, fica até com muito chega. É a orgulho. história dos gurus aí, né? Chega com muita sede. Ó, Eles fiquei aqui, chegam estou bem, na vão porta do indo bem, Nirvana. quando é de repente. Mas aí é Tropeça. um teste. Quando chega em Até. determinados graus, você está muito bem, mas aí Não, vem mas o o teste teste. não é ninguém que faz o teste, é ele mesmo, porque ele É, não É, estava preparado ainda. isso. Ele fez tudo direitinho, mas ele fez com o objetivo, com a intenção de recompensa. Quando chega na recompensa, agora eu cheguei no Nirvana, aí é legal, escada É, baixa. bacana, exatamente. olha boa. O trabalho todinho vai ter que voltar, vai nascer mais 7 vezes. E é por aí, Teste E né? é a assim própria é água tudo, que né? Quando o bota. dízimo é um pedacinho do céu, ou quando Ô, não pecar é para ter um lugarzinho no céu, tudo tem uma intençãozinha. Aí, quando é tudo, testado, O cara tem um interesse por trás da é, trajetória dele, né? Por mais que é. ele possa esconder de todo mundo, mas ele não vai esconder dele mesmo, de Atman. É esse que é o condenador. Não é ninguém de fora que vai condenar, não. É o próprio ele mesmo. É o Atman Vai dentro Inclusive atrair dele. para a a vida questão dele. das leis humanas, né? Onde as leis são mais frágeis, não tem aquela força, o pessoal É, cai muito mais, né? Quando o pessoal obedece é porque sabe que a cana é dura e aí se exatamente. segura. Mas não quer dizer que lá dentro, tendo oportunidade e uma vigilância mais frouxa, não vai abusar, né? É, Essa mas que é a grande medida da coisa. essa Quando é a grande. você tem o direito de agir e você tem que agir, aí que o seu eu verdadeiro vai se manifestar, né? É, Eu falo que a gente está vendo coisas lindas agora na questão da ajuda ao próximo, com as chuvas, com o negócio, e também está aparecendo aquele pessoal que quer tirar vantagem, que quer enganar pô, o outro, entendeu? Que quer saquear a casa do outro, que está cheio d'água, entendeu? Aí o cara não quer sair da casa, fica com a água até aqui, porque está morrendo de medo que vão saquear a casa dele. Enfim, é uma coisa de louco. e veja como são sociedades diferentes, né? O Japão, quando teve aquele problema lá, as pessoas protegiam a casa um do outro, né? Limpavam, entravam para limpar, para arrumar. Olha que civilização. E aqui no mesmo planeta. E não era por causa de nenhuma lei Lei vinda de não, fora, da já é da educação interna, sociedade, assim como as educação. crianças limpam a escola e fazem tudo certinho, porque eles já têm essa educação, né? É, o Antônio está lembrando aqui que um deles estava procurando o dono da carteira. Aqui o Pois cara é. pede carteira para você ver o que tem dentro, tem cartão de crédito, vou usar, depois eu devolvo. Olha só, meu Deus do céu, que horror. É o nível de Agora tá que mole, né? chega Achou a o cartão, gente. pia, apita, vou ver se apita, né? Estão Tá de querendo 100 ajudar anos. os outros, outros estão querendo ferrar os outros, mais do que já estão ferrados.
Como é que É, pode um troço desse, meu Deus do céu? impressionante, né? Mas Impressionante, é a no nossa mesmo sociedade. país, com as mesmas pessoas, é o nível de consciência. A sociedade brasileira é bem primitiva, né? Eu sou brasileiro, mas a gente tem que ter consciência disso. A nossa sociedade ele é muito primitiva ainda. É a É, sociedade que mais mata no mundo, é a que mais rouba, né? É a que mais coisa simples, né? Tu marca uma pessoa para fazer um trabalho na tua casa, ele não aparece, ele pega o dinheiro, não volta. Então, a nossa sociedade ela é bem tem uma história aí bem complicada, né? Até as coisas mais simples, ninguém cumpre horário. Chegar Horário, atrasado já é normal. Ah, é assim exatamente. mesmo. Não, o Rio de Janeiro, Né? Até principalmente. o espetáculo, o teatro, começa atrasado. É Eu tive, impressionante isso. eu tive oportunidade de morar em São Paulo, um períodozinho na minha vida, e lá não tem isso, não, cara. Horário é horário, as pessoas respeitam. Então, vai É, muito do carioca, né, pescar, mais carioca mesmo, né? E mineiro não, mineiro chega 10 horas antes. hoje eu estava conversando com uma amiga, a filha Mineiro, mora nos pô, Estados você chegou, Unidos. cara, eu marquei 2, não, mas estou aqui desde 1h30. Você chega bem É, antes. eu sei que a minha amiga estava contando que a filha dela faz aniversário. Nessa época, ela vai até para lá para o aniversário da filha. Mas aí ela contando, a filha faz aniversário, aí convida os americanos, os brasileiros também, da comunidade amigos dela. Aí, como é que foi o aniversário no dia? Tinha uma fila de americanos já na porta, na hora. Ela não tinha acabado de se arrumar ainda, e os brasileiros chegaram 1 hora e meia, mais ou menos, depois. É assim que a coisa. É assim, né? Ai, ai, sorrindo, mas é mesmo. Esse é Olha, o. gente, eu acho que o Infelizmente. Antônio deveria encerrar para a gente deixar a gravação, só para não ficar longa demais a Tá gravação. bom. E a gente continua batendo papo, falando o que a gente É quiser. ótimo. 3h30. Vai lá, gente. Deixa eu fechar aqui. Eu gostei muito, valeu, viu? Ele resumiu muito bem as coisas, foi ótimo. Regina, então vamos agradecer aqui a presença e a apresentação do André Luiz Spinola pela inspiração e fica o livro da Voz do Silêncio para a gente poder colocar na nossa cabeceira e ler, como foi sugerido, todo dia um pouquinho. Então é isso, Regina. Você que está com a gravação, você pode dar encerramento à gravação, então. Vou dar então o encerramento da gravação.